Boa tarde, tudo bem? Todos sejam muito bem-vindos a esta tarde aqui, quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020, a mais uma oportunidade de conversa aqui na TV Itajubá, ao vivo pelo Facebook, para que a gente possa conversar sobre temas relevantes. Esse programa, Olhar Ampliado, eu desenvolvi com a oportunidade para que a gente pudesse, na pandemia, levar um pouco mais de conhecimento para as pessoas através de uma prestação de serviço relevante. Como que funciona? Trazendo personalidades importantes para que a gente possa conversar aqui neste espaço, juntos através de lives, para que a gente consiga levar até a população o nosso olhar, o nosso pensamento e conteúdos relevantes para que a gente possa, de alguma forma, contribuir para a vida das pessoas. Este programa tem apenas a finalidade de ser um norte, um colaborador em diversos assuntos importantes que a sociedade tem tratado. E com isso eu já recebi várias personalidades importantes e neste dia de hoje vou trazer também uma personalidade muito legal, muito bacana, que é a doutora Arlete de Gasperim, ela que é consteladora familiar. Então ela vai estar aqui com a gente para que a gente possa conversar um pouquinho sobre as nossas questões relacionadas ao autismo, né? As dificuldades, as possibilidades que a gente pode ter diante desta técnica das novas constelações familiares relacionadas ao autismo. E com isso, hoje você pode participar com a gente. Então, quero oferecer esse programa para todas as pessoas que estão acometidas pela doença do Covid-19, que essas pessoas possam se sentir acolhidas e respeitadas, incluídas também no seu momento de dor, na sua doença, para que eles possam também, de alguma maneira, ficarem bem e poder celebrar a vida, né? De alguma forma que isso possa contribuir com todos nós, que a gente possa sair mais fortalecido deste momento de pandemia. E assim, quero agradecer também o Dr. Elcio Erraro, promotor de justiça lá da cidade de Pouso Alegre, ele que manda as mensagens para ele, não responde, mas não tem problema, mas graças à oportunidade deste homem, essa bênção, nós hoje vamos trazer a doutora Arlete de Gasperim, né? Então, o professor Dr. Elcio, que eu tenho agora a alegria, né, o professor Dr. Elcio, de ser aluno também, né, lá no Sistemicamente, junto com a Leiliane Marin, ela que é consuleza da Bélgica no Chile, uma chiqueza de pessoa também, teve a oportunidade de estar aqui com a gente falando sobre o propósito de vida e dinheiro, algo que é muito relevante e importante também para a gente entender o mecanismo e as ideias relacionadas a isso. Vamos trazer também essa personalidade de hoje, que é a doutora Arlete de Gasperim, né? Então, através dessa personalidade, que é o promotor de justiça lá de Pouso Alegre, Dr. El, nós conseguimos acessar essas outras pessoas que têm uma riqueza de conteúdo. Mas sem mais demoras, quero trazer para vocês com muita alegria e com muito respeito, né, a doutora Arlete de Gasperim, ela que é de Santa Catarina, para que ela possa dividir a tela junto com a gente e a gente iniciar hoje a nossa conversa aqui na TV Itajubá. Seja muito bem-vinda, doutora Arlete, boa tarde, é uma alegria, uma satisfação poder te acolher aqui nesse nosso momento, nesse nosso cantinho das Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, uma boa tarde. Leandro, boa tarde, obrigada, boa tarde a todos os mineiros, os europeus, ao Elcio, né? Opa, que eu tô acontecendo o som, que estão nos assistindo. Tá dando problema aí no som? Eu tô te ouvindo bem, para mim tá tranquilo. Tá, então tá bom. Que estão nos assistindo agora, eu quero agradecer a todas as pessoas que fizeram com que fosse possível a gente estar aqui hoje com o Celiandro neste programa, para poder conversar um pouquinho sobre as novas constelações familiares e o autismo. Então, o Celiandro já me apresentou, disse que eu sou Arlete de Gasperim, e eu quero continuar minha apresentação. Posso, Celiandro? Deve, né? Que essa é, na verdade, a minha primeira solicitação para a senhora, né? Que a senhora possa se apresentar para que o nosso público aqui da cidade de Itajubá e região possa te conhecer de fato, viu? Seja muito bem-vindo, se apresente, fica à vontade, esse espaço é seu para que a gente possa levar essa nova mentalidade a todos. Então, eu sou Arlete de Gasperim, filha do seu Zeferino Luiz e da dona Ilse. O que vem depois, os títulos, não são os mais importantes, né, Celiandro? O mais importante é que eu sou filha de e estou aqui para colaborar. Mas, nesse momento, eu sou fonoaudióloga de graduação, mestre em educação e doutoranda em distúrbio e perturbação de linguagem. E também
tenho maestria em novas constelações familiares pelo Instituto da Brigitte Ampetier de Ribes, da Espanha. E é sobre as novas constelações familiares que o Celiandro me convidou através do Dr. Elkio, que é o meu colega, para a gente falar dessa nova possibilidade de intervenção junto às famílias da pessoa com TEA. Então, Celiandro, agora você me pergunta o que quiser e aquelas perguntas que eu souber responder, eu respondo. Que satisfação, né? Mas eu gostaria de, primeiramente, doutora Arlete, com todo o carinho, respeito, né, que eu tenho conhecido um pouco do seu trabalho, participei de algumas constelações online, tenho me inteirado cada vez mais sobre o que a senhora tem desenvolvido, que para mim é de algo de extrema relevância na nossa sociedade, e para mim o tema da criança e adolescente, em especial as pessoas que têm o transtorno mental ou alguma coisa relacionada a isso, para mim é fundamental a gente conhecer cada vez mais. Sendo assim, eu gostaria de perguntar, o que levou uma fonoaudióloga de profissão às novas constelações familiares? O que provocou nesta mulher esta ida para este momento das novas constelações e depois para uma ramificação importante também dentro das constelações familiares, que é trabalhar as pessoas com transtorno do espectro autista? Uma boa pergunta, Celiandro. Eu, então, me formei em fonoaudiologia, trabalhei por um período, hoje eu já não atuo mais como fonoaudióloga. Mas quando eu atuava como fonoaudióloga, eu tinha uma inquietação de sentir que eu estava secando gelo, fazia terapia e a evolução, para mim, era muito pequena. As mães vinham e me diziam, Fono Arlete, que bom, ele conseguiu engolir, Fono, ele conseguiu comer. Mas, para mim, eu sentia que era muito pouco, que eu podia contribuir mais. Quando eu conheci as constelações, em 2004, eu já não atuava mais como fonoaudióloga, e sim como consultora do Sebrae, na área de desenvolvimento de pessoas. E aí eu comecei, já tinha estava acabando meu mestrado, indo para um outro doutorado, que eu parei. E aí eu percebi que essa ferramenta, eu fui estudando, então eu estudo desde 2004, eu fui estudando e fui percebendo que ela pode colaborar muito. E percebia isso em todas as áreas. E aí chegou um momento que no meu consultório, como consteladora familiar, foram chegando pais de pessoas com TEA. E aí no trabalho individual a gente via que a melhora era muito e muito rápida. E que essa melhora colaborava com as outras terapêuticas. Então o trabalho da fono, vamos dizer, acadêmica, ia mais rápido. O trabalho do físio, do estimulador, do TO, do musicoterapeuta, a criança conseguia estar mais presente, que essa é uma das queixas maiores do autismo, é a criança ou a pessoa com autismo, né, que tem adulto. Hoje, por exemplo, 2 adultos me procuraram, que foram recém-diagnosticados. Ela consegue estar presente. Então, isso me motivou a ir em busca do doutoramento, que eu faço em Portugal, na Universidade Fernando Pessoa. E a ideia era fazer uma pesquisa, né, utilizando as novas constelações, mais o doutorado. E por alguns motivos, academicamente, isso não foi possível. Então, quando eu voltei, da terceira vez que eu fui à Europa ano passado, em final de outubro, eu falei para o meu marido, que é o meu grande colaborador e incentivador desse sonho, vamos aplicar o meu projeto que está pronto de uma forma, nesse primeiro momento, social. Decidido isso, fomos em busca de uma instituição que acolhesse o projeto. Confesso que não foi tão simples ser acolhida em uma instituição. E aí fomos acolhidos na instituição AMA, de Videira. O que é a AMA, né? Vou aí explicar para os portugueses, que a Fátima hoje me deu um toque, né? AMA é a Associação dos Amigos dos Autistas, semelhantes às APADAS de Portugal. Então, nessa AMA, eu ofereci 30 vagas. Eu ofereci vaga para todas as pessoas que participam desta AMA. Tivemos 7 pessoas desta AMA que vieram para o grupo, 2 de outra AMA e mais uma pessoa aqui de Curitiba que tem um filho que tem Down com autismo. E assim iniciamos o projeto lá em Videira, né? E qual não foi a minha surpresa, Celiandro?
Eu sabia que as constelações, elas funcionavam, davam um resultado. Mas a minha surpresa foi que tivemos muito mais resultados do que imaginávamos, num curto período de tempo. Então, o que me levou também ao autismo, né, foi de ir para os congressos de fonoaudiologia ou do próprio autismo, que sempre tem, né, esse ano menos porque temos o Covid, mas presenciais, e a minha pergunta sempre era: quem olha para os pais da criança? Quem olha para os pais da pessoa com autismo? A resposta era: sim, os pais também vão ser treinados para fazer terapia com a pessoa, com o filho. Eu falava: não é para treinar o pai, quem olha para a dor do pai, quem olha para a dor da mãe. Então tinha um vácuo, né, uma lacuna, que os pais estavam desassistidos. Porque eu pensava: meu Deus, e se fosse eu, né, uma mãe com um filho autista, como é que eu queria ser tratada? Quais eram os recursos que eu gostaria de encontrar no mercado para poder passar por esta questão que é dolorosa, né? Não é fácil, mas se eu tenho um recurso que me permite ir além, eu posso passar de uma forma mais confortável por essas provas da vida. Muito legal, viu? Mas por que, assim, esse mergulho profundo nas pessoas com autismo? A senhora já pensou em trabalhar com outras pessoas, outros tipos de limitação, deficiência ou alguma coisa nesse sentido? Que, aliás, né, esse termo deficiência para mim é um termo muito complicado, porque é o déficit da eficiência, né? E muitas vezes a gente enquadra as pessoas num rótulo, e por esta razão o autismo é o transtorno do espectro autista, e muitas pessoas entendem, enxergam culturalmente as pessoas com limitações. Eles têm uma realidade diferente. Eu mesmo, se você for enxergar a gente bem de perto, Raul Seixas já falava, né? Todo mundo de perto não é muito certo, não. A gente não é normal de perto. Ou seja, temos características e traços também de uma certa anormalidade segundo o padrão cultural quando você observa de perto cada um dos seres humanos. E a pessoa com transtorno espectro autista, eu acredito que não seja diferente. Ou seja, deficiência, é o déficit da eficiência, mas muitas vezes essas pessoas que têm a chamada deficiência física ou outras, elas são muito mais eficientes que nós num quesito, que é o quesito do amor, o quesito da proximidade, da relação humana, e nós somos tecnicamente pouco melhores em algumas áreas, mas em outras eles dão show de bola com a gente, né? Mas assim, por que, doutora Arlete, a senhora optou trabalhar especificamente com essas pessoas do transtorno do espectro autista? Tem alguma razão de ser, não? Olha, que eu saiba conscientemente, não. Além de eu entender que eu gostaria que, se tivesse no lugar do outro, certo? Ter algo que pudesse ser eficiente. Então, o que me levou, assim, conscientemente, vamos dizer, né, Celiana, foi a chegada de pai. Um pai, dois pais, três mães. Então, começaram a chegar muitas pessoas, e aí a gente que trabalha com as constelações, a gente presta atenção nas mensagens do campo, né? Opa, se isso está chegando para mim, eu preciso olhar para isso. Então, o que eu percebo hoje é que temos muitas outras técnicas que colaboram no tratamento do transtorno do espectro, certo? Porém, por mais que todo mundo esteja muito bem intencionado, estudando com afinco, todas elas têm uma limitação, assim como a constelação. Então, o meu contributo para a humanidade, se assim posso dizer, né, é tabular a melhora das pessoas que passam pela minha mão, né, através do projeto, dos meus clientes particulares, dos clientes de outros projetos, tabular isso e começar a criar um banco de dados para mostrar que a pessoa que está dentro do espectro, sim, ela tem muitas diferenças, né, Seriano? Ela tem lá o grau leve, moderado, severo, e nenhum é igual ao outro. E a gente descobre muitas potencialidades
na pessoa. Eu vou falar criança aqui, porque eu lido mais com criança. Os adultos estão chegando agora para mim. Então, o que eu vejo? Das crianças que eu já atendi, questões básicas, por exemplo, controle de esfíncter, né? Não controlava esfíncter. Com uma, duas constelação, controlou esfíncter. Criança de 11 anos, isso dá uma qualidade de vida para essa criança, uma autoestima na escola, certo? Se fosse só isso que a constelação teria feito por essa pessoa, que é uma criança, já estava bom, mas não, ela foi além. Ela faz outras coisas. E eu também estou aberta, né, Celiandro, a outras patologias, vamos dizer assim. Tanto que no nosso projeto teve o Vitor Hugo, que é portador da síndrome de Down com traços de autismo. O Vitor Hugo, os pais dele, né, que eu não trabalho com o portador, só com os pais. Ele teve presente através dos pais e o Vitor Hugo também teve suas evoluções, assim como as crianças que só tinham, aspas só, né, estavam diagnosticadas com o transtorno do espectro. E o transtorno do espectro, ele pode vir acompanhado de deficiência mental ou não, com déficit intelectual, como ele pode vir com superdotação, com hiperfoco. Hoje não tem, não tem um autista igual, como não existe um ser humano igual ao outro. Então, a constelação, ela permeia todos os campos do espectro, Celiandro. E, por exemplo, no grupo, esse que eu fiz, que é o que eu vou falar mais aqui, do que os pacientes do privado, os clientes do privado, então teve um menino que melhorou muito seletividade alimentar. É outra coisa que acontece com grande incidência de a pessoa com autismo ter dificuldade de comer determinados alimentos, ou ter medo da salsicha, por exemplo, ou ter medo da cuca de banana, olha para a cuca de banana e começa a chorar, e só come determinado tipo de alimento, o que para o corpo não é saudável. Então, a gente considerou outros temas que resultou da criança começar a experimentar nhoque, macarrão, salsicha, bolo, torta, sorvete. Então, veja que isso dá uma liberdade a mais para essa mãe poder levar a criança numa festinha, por exemplo, interagir com os amigos, né? Então, eu sei que eu não te respondi, né, Celiandro? Mas é o coração, eu sigo o meu coração. Por isso que eu tô aqui no caminho dos autistas. Se é isso que eu posso dar de resposta. Não, é lindo tudo isso, sabe? Eu gosto muito disso. O doutor El fala isso também, né? Tem que sentir a questão, né? E ele, como nosso professor, eu tenho tentado sentir também, né? Para ver qual que é o caminho de cada um nessa perspectiva, nesse olhar bacana, né? Então, como diz a minha esposa, falar que é verdade, sabe, doutor Led? Eu fico atormentando tanto o promotor lá, que ela fala assim, Celiandro do céu, dá para os outros dinheiro, mas não dá liberdade. Por quê? Porque aí quando você dá liberdade para os outros, fica essa prosaiada toda, né, em live e tudo mais, né? Mas enfim, o que ocorre? Nós temos um propósito de vida. Se a gente não viver esse nosso propósito de vida, algo nos sufoca. E para que a gente também não viva esse sufocamento, a gente precisa caminhar do lado de pessoas que acreditam no mesmo ideal. E assim a gente poder também compartilhar de algum jeito com a sociedade. E muitas das vezes eu queria ajudar as pessoas. Eu sou um ajudador nato, que é aquele que ajuda a dor do outro, né? Mas percebo que muitas das minhas atitudes, diversas vezes, eram atitudes arrogantes. Muitas vezes a gente quer ajudar aquela pessoa que tem um transtorno do espectro autista ou tem a família, mas com aquela postura de superioridade. Nós achando que nós vamos ser um salvador, salvar a dor do outro, mas desrespeitando. E muitas vezes eu vejo quanta agressividade das nossas propostas de ajuda ao outro. Por esta razão, essa questão das novas constelações é fundamental, porque olhar o sistema como um todo, isto é fundamental, né? E também não rotular diagnóstico das pessoas. Isso também é uma falha que muitas vezes a gente pode cometer, né? E sendo assim, doutor Léo, a senhora respondeu sim, né? Porque falou que o tratamento não é com as crianças também, que eu achei muito legal, porque quando a gente fala do tratamento com as pessoas do espectro autista, a gente fala, não, vai trazer a criança, vamos fazer sessões de terapia com ela, né? Aquelas pessoas que não conhecem isso, não é bem isso, né, doutor Arlete? Já vou explicar. Ótimo, isso é fundamental, viu?
não está com acesso, pode ser o pai, pode ser o avô, pode ser o avó e dependendo pode ser uma tia. Então eu vou falar da realidade que a gente viveu lá na AMA de Videira. Nós tínhamos famílias que era pai e mãe, avós, outros que era só a mãe casada e o pai estava em casa cuidando, outra mãe que era divorciada, outra mãe separada, então tínhamos todas as conjugações de família lá no grupo. E todas, sem exceção, tiveram melhoras. Inclusive tinha um vô que fazia parte, que é o seu Ivo, no terceiro encontro, que foi o último encontro vivencial, a gente estava gravando os relatos. Falando em relatos, Leandro, eu vou fazer aqui, ó, lá no YouTube, tem um canal que chama Autismo e Constelação, lá tem mais de 40 relatos de pais, para quem não conhece as novas constelações, tem live, tem vídeo, tem informação, um monte lá. Para quem quiser, vai lá. Tem o nosso canal do Telegram também, que depois a gente vai falar. Mas voltando para esse vô, ele era o número 5 na rodada para falar, né? Aqueles círculos de paz, como é o que também faz, né? Cada um tem o seu lugar, do maior para o menor. E aí, esse vô, quando chegou nele, ele falou, meu Deus, agora já deu 5-0 para nós, né? Passamos a perna no autismo, vamos ver daqui para frente. E no final ele falou assim, nossa, deu 10-0 para nós. Por quê? Todas as pessoas que passaram pelo processo, os filhos tiveram melhoras significativas. E significativa, vocês vão ver lá no canal, os pais contando o que aconteceu na casa deles. Então, a constelação, a gente entende que a pessoa só é adulta a partir dos 30 anos, se mora sozinha, se paga as contas. Então, tudo que isso não só para quem está no espectro, tá, gente? Para qualquer pessoa. Tem menos de 30, não paga as contas, depende do pai, depende da mãe, depende da namorada, não é adulto, sistemicamente falando. Então, não é incomum pessoas com 20, 24, 25, 27 anos me ligar que quer fazer constelação para o autismo e eu falo, não, manda teu pai e tua mãe. Você está morando com ele, está dependendo dele, é eles que tem que vir para olhar para o sistema. Porque os filhos, Celiano, estão a serviço dos pais. Sempre. Então, o autismo, né, ele é um conjunto de sintomas. Imagina um guarda-chuva, o espectro, e ele traz vários sintomas. Então, eu sempre falo que os pais que se dispõem diante do sistema a receber um filho com o transtorno, eles são pais que amam demais os seus sistemas. E o filho que vem com o transtorno, né, ele ama mais ainda, mas é um amor cego, um amor emaranhado. Então, é um amor que ele está cheio de sintomas. E o sintoma nada mais é que uma mensagem do campo, pai, avô, bisavô, trisavô, né? Para quem conhece as constelações, do campo familiar, das questões que ficaram sem resolver lá no passado, ele vem como um sinal dizendo, olha, falta incluir o tio bisavô, falta incluir o vovô, falta incluir o trisavô. E sejam as questões que forem, o autismo está nos dando sinais de incluir de um lugar amoroso, sem julgar tudo que aconteceu. E aí a constelação, ela não entra como algo investigativo. Então eu vou investigar os segredos. Não. Eu vou olhar, vou acolher no coração e vou deixar a responsabilidade para quem pertence, liberando assim a criança de carregar o sintoma ou a pessoa. Outra questão também que tem lá nos relatos das mães falando, nossa, a gente gostou da constelação, apesar de não conhecer, quando começamos, porque libera os nossos filhos. Porque o que acontece? A constelação, ela não fica a serviço da doença. Ou do autismo, enfim, ou de um câncer, né? Ela fica a serviço do clã da pessoa que está com o sintoma. Então, as constelações, eu não trabalho para o autismo. Eu trabalho a serviço da família, dos pais, avós, bisavós, trisavós, da pessoa portadora do autismo. Quando eu fico a serviço da família, com esse olhar ampliado para o sistema, um olhar que a constelação procura por o amor em movimento, né? Onde o amor interrompeu. Lá onde interrompeu tem um sintoma, que é um sinal do campo. Nós vamos lá e vamos buscar fazer esse amor fluir novamente no campo. E aí a pessoa não precisa mais sinalizar
aquele sintoma. Então, nesse caminho de buscar o amor, Celiandro, que entra as novas constelações e dá uma folga para o portador, não, para a pessoa do autismo, porque ele está em 500 terapias, né? Tem pais que viram Uber, vão para cima, vão para baixo, larga 50 minutos aqui, 50 lá. E a gente percebe que os pais que fazem isso, eles estão muito bem intencionados, cheios de amor. Porém, percebemos em contrapartida que isso não está se mostrando muito eficiente na maioria dos casos. E eu falo isso porque eu ouço dos pais, tá? Então, deixar isso claro, eu só estou reprisando o que eu ouço dos pais. O que aconteceu, então? Eu desenvolvi um projeto de 6 meses, não quer dizer que 6 meses é suficiente para o resto da vida, pois a filosofia da constelação é para a gente vivê-la até o final da nossa vida. É trocar o óculos, a lente, a forma da gente se pôr no mundo e olhar as questões do mundo. Então, os pais falaram assim, nossa, Arlete, agora eu percebi, antes eu falava assim, eu sou a mãe de um autista. Agora ela fala assim, eu sou a mãe do João. Não fala mais do autismo. Ela conseguiu enxergar a essência do filho. Então, quando a mãe e o pai conseguem enxergar que existe um ser humano que é maior que o autismo, que é um sintoma, esse ser humano que está aí dentro deste corpo pode crescer e aparecer. Então, esses são alguns dos relatos, né, dos pais. Inclusive, eles conseguiram enxergar diferente os seus filhos. E também perceberam que sim, é possível evoluir sem tanta terapia. Eu vou aproveitar aqui, a gente começou o projeto 21 de dezembro, férias escolares, férias de terapeutas. E aí, na segunda semana de fevereiro, que nós já tínhamos feito 2 encontros, voltaram 15 dias para a escola. E aí, dia 29 de fevereiro, que foi o nosso último encontro presencial, tivemos relatos que, assim, crianças que no ano anterior iam para a escola e ficavam 5 minutos na sala de aula durante o ano. Após isso, eram levadas para um ginásio de esportes e deixavam ela lá berrando a tarde inteira, que era assim, é assim mesmo, a realidade de muitos. Não é romantizado como a gente vê, o autista é super inteligente, o autista é isso, não, a realidade é diferente. Essa criança, no primeiro dia, após 2 intervenções de constelação, ficou 40 minutos na sala com os amiguinhos. No segundo dia já ficou mais tempo. No terceiro dia ela já foi para a fila do xixi junto com os amiguinhos, apesar de usar fralda ainda. No outro dia brincou de ovo choco, que baixa, né, e levanta. Então ela começou a interagir. E esse é um dos relatos, mas todos tiveram melhora nesse aspecto da escola. E aí só tivemos 15 dias de escola e algumas terapias nesses 15 dias. Veio o Santo Covid, que veio nos ensinar, né? E aí eu vejo que o Covid, para o projeto, foi um grande presente, porque essas crianças do projeto e todas as outras estão sem terapias. E terapias convencionais, que eu falo, fono, físio, TO, musicoterapia, as terapias convencionais do autismo. E todas elas, sem exceção, estão evoluindo, o que é raro para uma pessoa portadora de autismo. Quando param-se as terapias, a criança evolui, ela volta, depois precisa 1 mês, 2 para ela chegar onde ela estava e dela acende um pouco. Né? Então, isso eu falo como fonoaudióloga, que eu vivenciava isso no meu consultório e também quando eu trabalhava em APAI. Já trabalhei em APAI há algum tempo, logo que me formei. Já sou formada há 21 anos, né? Então, tenho aí já um caminho. Então, isso que é bonito, sabe, Celiandro? É quando a família consegue passar e olhar, a criança não precisa estar entupida de terapia, essa é a palavra. Porque os pais ficam levando a criança para cima e para baixo, certo? Não estão em contato com ela, os gastos são gigantes, né? E a efetividade... Não posso falar, né? Mas do que me contaram não era tanto quanto a gente teve com as constelações. Esses são os desafios, né? Essas melhores significativas
são realmente fundamentais para que a gente possa estruturar todo o trabalho e aí realmente as pessoas possam se chegar cada vez mais às novas constelações e assim a gente colaborar. Porque muitas das vezes a gente fica com foco na doença, no autismo, e a gente precisa olhar para a criança, a sua relação. E aí essa questão de muita normatização de rotinas para a pessoa do transtorno do espectro autista, a doutora Arlete ali está dando para nós também o seu olhar através dessa abordagem sistêmica, né, de que a gente precisa, de fato, não precisa tanto entupir as pessoas de tudo isso, que a gente precisa organizar, incluir. Nós precisamos através de uma sociedade inclusiva. Por mais que a gente fale de inclusão, essa sociedade é uma sociedade excludente, né? A nossa postura, o nosso jeito de ser, e daria, são vários aspectos que a gente poderia abordar, tanto da família, da sociedade, dos profissionais que lidam e também das políticas públicas. Mas a gente precisa trazer um olhar de esperança, né, de inclusão através da nossa postura, e começa comigo, né? Essa postura de inclusão eu tenho que começar comigo, porque eu também sou excludente, na medida que muitas vezes a gente chega na mãe com a criança autista, né, e fala para ela num tom pejorativo: coitadinho do teu filho, puxa vida, se não fosse ele você teria terminado aquela faculdade, você teria aquele outro emprego, e aí a gente gera um sentimento de culpa muito pesado em cima da mãe, a gente começa a colocar pesos. Então nós precisamos incluir tudo isso, primeiramente no nosso coração, depois colocar à disposição da sociedade, mas a gente precisa transformar o nosso olhar. E o nosso programa, chamado Olhar Ampliado, tem essa pegada de expansão da consciência para que a gente possa, de fato, atinar para outras coisas que a gente não via. Você aqui que acompanha a gente neste momento, neste canal da TV Itajubá, você pensava dessa forma, você via o mundo e a realidade com esta lente, para vocês tudo isso é novidade? Coloca aqui nos comentários pra gente o que você tem pensado, o que você acha sobre isso, que depois a gente vai ler, né? E eu vou pedir para a doutora Arlete também nos ajudar, né, nessa questão, se for oportuno você deixar. Se não, pode entrar em contato com a gente em inbox e relatar alguma realidade, alguma coisa que a gente pode colaborar com você também, para que você possa se chegar mais neste nova maneira, neste novo olhar dessa sociedade que tanto precisa. Sendo assim também, eu achei muito interessante que a doutora Arlete falou, que é a questão do adulto, né? Depois ela foi falando aqui, para ser adulto, precisa pagar as contas, morar não sei aonde, blá, blá. Bacana. Depois eu falei: meu Deus, quanto tempo que eu fiquei adulto então, né? Então a gente começa a mudar, né, o nosso paradigma. Eu falei: puxa vida. E tudo isso muda a forma da gente lidar com o mundo, realmente, para que a gente possa dar passos na contribuição que essa sociedade e a vida espera. Precisamos estar na posição do adulto, do lugar do adulto, né? Porque a criança, realmente, ela não vai conseguir ajudar a sociedade, ela tem que ser cuidada, zelada, enfim. E o adulto, sim, ele tem que ser o protagonista da sua vida, da sua história. E este trabalho do Autismo e as Constelações, né, doutora Arlete, está a serviço da vida. Então isso que é o mais lindo, né? O que nós queremos é trazer uma oportunidade de um conhecimento diferenciado através dessa profissional bacana que está junto com a gente aqui. E assim, eu queria deixar também uma fala aqui muito legal que a Leiliane falou ontem na live dela sobre autismo também, a doutora Arlete, que falou o seguinte: atenção, respeito e inclusão não é caridade, elas são direitos para essa pessoa com transtorno do espectro autista, porque muitas das vezes a gente quer romantizar aquilo que a doutora Arlete falou muito bem, que é essa relação, né, da pessoa com transtorno do espectro autista. E não é por aí, não é nessa pegada que nós acreditamos que deva caminhar. E aí, doutora Arlete, me fala também, que eu fiquei sabendo aquela semana e eu fiquei em Polvorosa lá, muito feliz de algum evento muito bacana também que vai acontecer, que é o seminário. Eu estava chamando de congresso, né? Eu já estava antecipando em 2022. É o seminário de autismo e novas constelações. Isso, doutora, é muito inovador, não é? Então, Celiandro, aqui quando você vai falando, eu vou pensando em 500 coisas para falar, né? Então, antes de eu falar desse seminário, eu quero falar que eu escrevi um livro com a colaboração dos pais que participaram do projeto, e ele está saindo, acho que até outubro ele está na área, quem sabe antes, quem sabe até no seminário, né, que é o mês que vem, que o Elkio vai estar conosco, o doutor Elkio. Esse livro ele foi dedicado às mães, porque as mães, elas trazem o filho para o mundo, e o pai é para levar para o mundo. Mas o que a gente vê aqui no Brasil ainda não tem uma estatística, Celiandro. Porém, nos Estados Unidos, 80% dos casais são divorciados e a mãe fica com o filho. Só que a gente vai
aos poucos, compreendendo que onde está a chave para nós levarmos o filho para o pai? Está no coração da mãe. Então, o trabalho das constelações, ele vai olhar para essa dor da mãe, para as dificuldades desta mãe, né? E vai colaborar, vai oferecer ferramentas, possibilidades, recursos desta mãe, também fazer uma conexão com o pai e a mãe dela, e através principalmente da conexão dela com o pai dela, abrir um caminho para o pai do filho. Então, os pais, os homens, o dono do espermatozoide, aquele que deu a vida para a criança junto com a mãe, a dona do óvulo, ele tem o direito e o dever de ser pai. Então, primeiro a gente cria o direito no coração da mãe, onde a mãe dá um passo para este pai. E aí a gente fala, mas Arlete, não quer nem saber, não paga nem pensão. Aí eu vou dizer, vão lá no seminário de 1 a 5 de setembro, que a Lu, a colega do Elke também, vai falar sobre isso. E o Elke, o doutor Elke, vai estar lá contando para nós o que acontece muitas vezes, que essa questão do autismo para lá no MP. Então vamos dizer que eu tenho um pai que é ausente. E eu consegui abrir um espaço no meu coração para o pai ter o direito de ser pai. Mas esse pai não está exercendo o dever. Então nós vamos pedir ajuda para o Elke lá no MP, para trazer esse pai. Mas primeiro, não adianta ir lá no Elke, lá no MP, no Ministério Público, pedir ajuda se não abrir o coração. A chave está no coração das mães. Ouvindo isso, parece duro. Nossa, mas é tudo eu de novo. E eu sempre falo, que maravilha se a chave está comigo. Imagina se eu estou com uma questão com o Elke, que é meu colega. E o Elke resolve morar lá no Japão. E ele estava com a solução do problema que também era meu. E eu fico morando aqui no Brasil. O que acontece? Pode ser que eu nunca vá resolver esse problema. Agora, se a chave está comigo, o Elke pode ir lá para o Japão, que eu vou resolver o problema, porque está dentro de mim. Então, as constelações, elas nos deixam mais autônomos, mais humildes e mais responsáveis. E a ideia delas é a gente trazer para o estado de ego adulto, de presença, onde a gente vai em direção de uma solução. E o Bert Hellinger fala no livro dele assim, que as crianças só podem ser crianças quando os pais são adultos. Ui, essa frase pega no fígado. Mas é isso. As crianças só podem ser crianças quando os pais estão no estado de ego adulto. E é este caminho que as constelações, de uma forma amorosa, respeitosa, respeitando a dor de todos, e faz junto com a pessoa que está disponível, certo? Para achar esse lugar da chave, trazer esse pai para ajudar a cuidar dessa criança, nos cuidados básicos, nos cuidados financeiros, e quando a gente consegue isso, a criança fica mais leve, mais feliz, mais tranquila, menos agressiva, né? O Hellinger também fala assim, que todas as crianças são boas, e os seus pais também. E é isso que a gente viu no nosso grupo. Eu já vou falar do seminário, você lembra? Que das 10 crianças que estavam lá, sendo que muitas estavam com pai e mãe, você participou de uma live esses dias que eu recomendo, do Casal Serena, onde mesmo os pais que moram junto, que se dão bem, que não tem problema de conjugal, melhoraram ainda mais a relação, e a partir das constelações, o filho conseguiu enxergar o pai. Antes ele não via o pai. Então, esse é o relato maior que eu ouço de todos. Olha, o meu filho não enxergava o pai, agora ele vê o pai. Agora ele sente saudades do pai. Ele fala, papai, eu te amo. Papai, fica em casa. Antes mandava o pai sair. Pai, quando é que você vai sair? Vai embora. Agora não, chora e quer o pai perto de casa. Quer dentro de casa, quer com ele. Então, é este caminho do amor que inicia no coração das mães até o coração das crianças e delas no coração do pai, da criança, que a gente faz. E o seminário, né, que o Celiano já batizou de congresso, esses dias, se não, calma, Celiano, é o primeiro seminário de autismo e constelação, né, então é o primeiro seminário das novas constelações familiares. Ele nasceu há poucos dias, eu acho que há uma semana hoje,
eu estava aqui estudando e conversei com meu marido, falei, Lídia, que tal a gente fazer um negócio assim? Passei um WhatsApp pro Elkio, Elkio topo, aí chamei os outros, então qual a ideia desse seminário? Todos os colegas vão prestar o seu serviço gratuitamente e esse seminário vai ser oferecido de uma forma gratuita à população. Então nós vamos ter operadores do direito, que é o Dr. Elkio e a doutora Luciana, fonoaudiólogos, pais, um médico amigo meu do Chile, que vai falar do lugar dele também, constelador sistêmico, aluno de Brigitte, uma colega da Espanha, que também é consteladora, no ramo das novas constelações, e trabalha com estimulação precoce, então vai dar dicas para pais, esse novo olhar, como a gente interagir com a criança de um outro lugar interno para trazer ela desse mundo autista para o mundo presente. E também vamos ter relatos do Jean e da Maiara, e mais a mãe do Miguel Henrique, que é a Elizabeth. O Miguel Henrique, ele melhorou homericamente. Eu recomendo, quem não ouviu ainda a Elizabeth, vai lá no YouTube, que tem 1 hora de prosa com ela e o casal Serena também. Então, e mais uma mãe de Portugal, que é mãe de autista e também consteladora, ela vai falar do lugar de mãe. E essa mãe, eu cheguei até ela porque eu vi um artigo dela onde ela fala de inclusão, Celiano, que você falava antes. E esta mãe, e como todas as outras mães do grupo, eu escutei o mesmo discurso, mas esta escreveu, está na internet. Eu percebi que quando eu incluí o meu filho do jeito que ele era, sem querer transformar ele em neurotípico, querer que ele fizesse tudo igual do jeitinho dos outros, né? E eu aceitei que ele era assim, e a partir disso eu fui fazer algo que melhorasse a vida dele, ele melhorou muito e eu fiquei melhor. Então, esse seminário, ele tem por objetivo divulgar boas ideias, tudo que a gente já conseguiu, socializar o conhecimento de alta qualidade e semeando, como é o nome, né, seminário, de semear boas sementes para em 2022 o nosso Congresso Internacional de Autismo e Constelações, esperando que seja presencial, né? E também não sei onde vai ser, eu sou guiada pelo campo, né? Mas e nesse seminário a ideia não é você ir num congresso, que deve ser um congresso, né? E você ficar 1 hora numa palestra, 1 hora na outra, não. Serão oficinas de 4 horas, onde os pais, os cuidadores, os pedagogos, os professores, os terapeutas poderão passar pelo processo das constelações. Para quê? Para ele passar aí 3 dias por várias oficinas de 3, 4 horas e efetivamente sair com algo modificado dentro de si. E claro que as oficinas que mais vão ser tomar pai e mãe, porque todos nós, com espectro, sem espectro, com Down, sem Down, o que quer que seja, necessitamos primeiro olhar os nossos pais, tomá-los desse ponto filosófico que o Hellinger nos explica e não emocional. E aí sim nós estamos inteiros e presentes para lidar e atuar na vida. Não sei se eu respondi, Celiandro. Muito legal, respondeu sim, viu? Deu para que a gente possa ter uma visão panorâmica daquilo que vai acontecer nessa semeadura, através do seminário do autismo e as novas constelações, que vai acontecer de forma online, gratuita e aberta a todo o público, a todas as pessoas que querem entender e aprender mais com autismo e as novas constelações. Eis o momento ideal, né? E aí a senhora falava também do seu livro, né, doutora Arlete, que o prefácio foi feito pela Brigitte de Ribes, né? Foi feito pela nossa professora, Brigitte Champetier de Ribes, né? Olha que alegria, o livro, né? E assim, eu fiquei muito feliz, emocionada, porque realmente é um serviço à vida, né? Então eu penso que quando a gente pensa que eu podia estar no lugar daquelas mães, eu gostaria que alguém fizesse algo que colaborasse para a minha dor ser menor. Então é deste lugar que eu me coloco, né? Do lugar de, se a mãe e o pai estiverem disponíveis, a gente vai junto, lá no lugar da dor, olha, ressignifica, reposiciona e deixa onde pertence. Porque eu fico imaginando assim, imaginou se eu tivesse um filho que chorasse todas as noites, 6 horas, e a mãe não dorme, ela é ser humano, ela não dorme um dia, não dorme 2, não dorme 3, não dorme 4, pira no segundo.
na segunda semana está pirada. E isso acontece. Então, a gente tem relatos de mães que com uma constelação melhorou o terror noturno. E aí as pessoas falam, ai Arlete, mas constelação tem comprovação científica. O que para mim é científico aqui? O relato dos pais. Eu sempre falo que se eu tenho um filho que berra a noite inteira, eu quero que ele dorme hoje, e não daqui a 3 anos quando sair o remédio. Eu quero que é hoje. Se eu tenho um filho que manipula fezes, eu quero que hoje ele pare, e não daqui a 5 anos. Então, é isso que a constelação faz, né? É um caminho do coração, e aí a gente agradece ao Bert Hellinger, a Brigitte, a todos os outros que vieram antes, mas especialmente ao Bert e a Brigitte, que nos proporcionam esse caminho amoroso, onde a gente olha sem julgamento, sem crítica, e nas constelações, né, a gente não busca culpados, a gente busca o caminho onde o amor parou de fluir, para que o amor volte a fluir. O Hellinger tem uma frase dele que eu gosto muito, que é assim, as constelações ajudam a transformar nós em laços de amor e a maldição em bênção. Então aquilo que às vezes entra pela porta como infortúnio, ele vira uma grande bênção. E a pessoa que carrega o sintoma é a que mais ama, é aquela que está imbuída de um amor, só que um amor arcaico, um amor infantil, um amor que é fiel às questões de dor do nosso sistema. Então, quando a gente sai do arcaico e vem chegando para o adulto, né, que é um exercício de uma vida inteira, a gente consegue deixar esta dor lá onde pertence e também aliviar aqueles que fizeram parte dessa dor. E eu também acho importante eu falar aqui, Celiano, que constelação não tem nada a ver com religião. Então, constelação não é uma religião. Eu sempre falo assim, que constelação não baixa o espírito, porque a gente não trabalha com espírito, a gente trabalha com mortos. O Hellinger chama de morto, o avô, o bisavô, o trisavô. Então, ela não é uma sessão mediúnica, ela não é de nenhuma religião. O Hellinger fala assim, eu sou o único filósofo que colocou filosofia na prática. Então, ele juntou muitas teorias de base e, a partir dessas, a gente tem um caminho harmônico, onde a gente põe o amor em movimento. Legal, viu? Muito bom, viu? Eu falo bastante. Não, é delícia te ouvir, viu? É muito bom, porque o que a gente gosta é de pôr fogo no parquinho mesmo, né? Então essas informações todas são relevantes demais para que a sociedade possa ter a oportunidade para todos aqueles que estejam disponíveis de ampliar o olhar, de pensar diferente, de sair do seu lugar de criança e ser protagonista da vida através de um local de adulto e olhando a sociedade nos olhos, olhando essa nova realidade que todos nós podemos ter a possibilidade de construir. E aí a gente tem que ter, como diz a Leliane, foco na solução, né? Nós temos que buscar realmente aquilo que constrói laços de relações humanas, né? E não ficar apegados às letras. Se a lei nua, morta lá, crua lá, vai servir para quê? Se não tiver aplicabilidade na vida das pessoas, né? Os operadores de direito sabem melhor do que eu. A gente aprova uma lei na Câmara Municipal e se essa lei ficar engavetada, não foi colocada em prática através do Poder Executivo, do que serve? Se ela não mudar a vida das pessoas, do que serve? Então a comprovação científica é a melhora da qualidade de vida das pessoas, é isso que nós estamos interessados, né? E isso é muito legal, muito feliz. Mas eu gostaria de fazer o merchandising aqui também, Dr. Arlete, que eu pedi a sua liberdade, né? No seu espaço, que a gente pudesse falar aí, que é o seguinte: no sábado agora, dia 8 de agosto, às 2 horas da tarde, no meu Facebook, nós vamos fazer uma conversa muito legal também, chamada Webinário Cultura de Paz, né? Eu nem sabia que existia o webinário, né? Então o doutor El me ensinou que existe o webinário, que é o seminário na web. E aí você está convidado a participar com a gente. Todos aqueles que estão nos acompanhando podem participar. Sábado agora, juntos, estaremos com o Dr. Elco Errara, promotor de justiça, a doutora Fábia Braga, ela que é advogada humanizada, com aquele olhar importante sistemicamente também falando, e Padre Gésio de Andrade, que é pároco lá em Pouso Alegre, falando sobre uma cultura de paz, a pacificação social. A paz começa por onde? Começa por nós, e a gente precisa realmente dar esse passo importante, né? E aqui eu quero fazer também um forte
abraço a todas aquelas pessoas que sofrem lá no Líbano com as coisas que têm acontecido por lá. E a gente precisa abraçar esse povo, porque não é fácil viver este momento. E assim a gente reverenciar todas essas pessoas também, que tem muitos libaneses aqui na cidade de Itajubá, que ajudaram a construir essa realidade, essa cidade. Por esse motivo, eu quero fazer minha reverência a todos os libaneses que são daqui, que estão aqui na cidade de Itajubá. E assim, nós precisamos falar de paz, de cultura de paz na prática, e por isso estamos com os nossos especialistas lá, que é a doutora Fábio, Padre Jesus e doutor Elco Errara, sábado, 2 horas da tarde, no meu Facebook. Doutora Arlete, obrigado pelo espaço do meu merchandise. Quero agradecer as pessoas que estão junto com a gente aqui, que comentaram a nossa postagem aqui na TV Itajubá, como a doutora Socorro Fagundes, ela que é de Fortaleza, se eu não estou enganado, né, Socorro? E aí, a Socorro falta fazer uma live aqui comigo também, né? Mas aí eu vou pedir a intervenção divina do Dr. Elke, né? Para que ela possa convencer a Maria de Fátima também de Portugal junto com a gente aqui. Um abraço a todos os portugueses, nossos queridos irmãos. Um abraço ao Dr. Elke também, que comentou na nossa postagem aqui da TV Itajubá, e todos aqueles que estão nos acompanhando também, que vão nos acompanhar, porque vai ficar salvo aqui na TV Itajubá, dentro do programa Olhar Ampliado. Procura lá no aplicativo TV Itajubá, Olhar Ampliado, acha o autismo e as novas constelações, que vai chegar junto a doutora Arlete de Gasperim e ao Lídio também, que é o marido dela, super bacana, que eu não tive a oportunidade de conhecer ainda, né? Mas eu sei que está sempre junto aí nessa parceria linda de vida. E assim, doutora Arlete, nós estamos caminhando para o final da nossa live de hoje, que passa rápido e é uma alegria muito grande estar aqui contigo. Porém, estamos chegando já para os nossos finalmente. Gostaria que a senhora pudesse fazer as suas considerações finais, com toda a tranquilidade possível, falar que a senhora acha que deve, aqui é sua casa, é seu espaço. Então, para que a senhora possa falar, né, e fazer as suas considerações finais. Fique à vontade, viu? Obrigada, Celiandro. Então, é o seguinte, eu quero convidar vocês que não conhecem as constelações familiares, e eu falo do lugar das novas constelações, que hoje a gente tem vários métodos, a conhecer o canal lá no YouTube, Autismo e Constelação Familiar. Lá a gente tem relatos de pais, como já falei anteriormente, final daqui a pouco a gente vai interpretar aquele canal para você ir lá e conhecer. E quem quiser participar, eu não sei se Muito bem, doutora Arlete caiu um pouquinho devido à nossa conexão com a internet aqui, mas daqui a pouquinho ela volta junto com a gente para a gente fazer as nossas considerações finais do nosso programa Um Olhar Ampliado. E assim a gente poder dar sequência da nossa prosa aqui, da qual a doutora Arlete estava falando, dos seus canais de comunicação, sua rede social, para que você possa também entrar em contato. Conseguimos a conexão de volta com ela aqui, já está quase aparecendo para nós aqui, que nós vamos continuar o restante da nossa conversa aqui na TV Itajubá. Porque hoje a gente está falando de autismo e as novas constelações familiares, né? Essa nova abordagem sistêmica que está trazendo as melhoras significativas para a vida daquelas pessoas portadoras do transtorno do espectro autista. E com isso, eis o nosso desafio do nosso programa, é trazer personalidades que realmente fazem a diferença na sociedade, através de uma expansão de consciência, de um olhar ampliado sobre a vida. Por este é o nome do nosso programa. E com isso, a gente já vai quase que chegando para os finalmente da nossa prosa, apenas aguardando a doutora Arlete retornar para que ela possa fazer as suas considerações finais e assim a gente fechar esse momento gostoso e prazeroso de estar aqui conversando com todos vocês. Porque este é o nosso propósito de vida. Nós acreditamos que podemos fazer a diferença no mundo a partir daquilo que nós vivenciamos, a partir das nossas vivências. Primeiro nós precisamos experimentar essa realidade para que outros possam se achegar e não indicar simplesmente para as pessoas uma terapia ou alguma coisa nesse sentido, né? Mas lá e eu aqui. Não, é todo mundo junto e agrupado. Então,
estaremos juntos nesta pegada, porque nós acreditamos no que nós fazemos. E aí, estamos quase de volta com a doutora Arlete, nós estamos chamando ela aqui pela rede social dela, para que a gente possa finalizar. Ela já mencionou eu aqui também, vamos ver. Ela está respondendo ali na nossa postagem da TV Itajubá, bacana. Muito bom, chamando a doutora Arlete de Gasperini aqui para que a gente possa finalizar a nossa prosa de hoje, viu gente? E assim a gente poder dar por encerrado a nossa live, esse momento especial. Eu espero que a gente possa se ver em breve aqui na TV Itajubá com outra personalidade importante que faz um trabalho relevante, principalmente através da filosofia e através do olhar da visão sistêmica. É preciso ampliar a consciência e as nossas relações humanas. Nós precisamos de fato girar essa chave que possa nos expandir o olhar, a consciência, ter as suas tomadas de consciências importantes na nossa vida e assim a gente dar aqueles passos necessários em prol de uma sociedade realmente qualitativamente melhor. Então, nós não precisamos tanto de quantidade nessa sociedade, precisamos de qualidade e profundidade nas relações humanas, comerciais, empresariais, públicas e privadas. Nós precisamos, de fato, construir novas e importantes relações. E a doutora Arlete Gasperini de volta junto com a gente aqui. Doutora Arlete, eu fiquei entretendo um pouco o pessoal aqui para que a senhora pudesse retornar e fazer, né, os finalmente, né? E aí eu quase comecei um discurso político aqui, mas enfim, né? Ah, eu resbalei e caí. Ainda bem que não machuquei. Então, fique à vontade, pode fazer as suas considerações aí, que para mim é uma alegria te ouvir também, tá bom? Então eu já não sei onde é que eu tava, né? Mas enfim, eu quero deixar o convite para vocês entrarem no canal do Telegram. Pergunta pro Celiano, vai TV Itajubá, como é que faz para entrar, que ele sabe. Porque lá no Telegram a gente manda todas as informações quentinhas do meu trabalho e do que acontece no mundo do autismo com relação às novas constelações. E lá também a gente disponibiliza 3 vezes por semana, né, participações via Zoom nesse momento Covid para participar dos grupos de constelações. Nesses grupos não são só, o tema não é só o autismo, tá? Tem outros temas, porém, como nos diz o Bert, toda boa solução é boa para todo mundo. E o Celiandro está aí, a prova disso, ele sabe, ele também estuda, né, Celiandro? E quando a gente participa de um grupo, a gente também aprende, também cai uma ficha, como a gente é mais antigo, fala orelhão de ficha, vai caindo uma ficha, 2 fichas, né, Celiandro? E a gente vai se curando junto com todo mundo. Então, o que eu posso dizer é que eu convido todo mundo a vir, conhecer o trabalho, experienciar no corpo como é que é esse trabalho, né? E eu quero agradecer mais uma vez imensamente a todos vocês que estão nos ouvindo, a você, Ciliano, que através do Elquio abriram esse espaço junto à TV Itajubá, muito obrigada, né? E aos meus pais que me colocaram aqui no mundo, ao meu marido, que é meu braço direito, que me ajuda, me incentiva, e sem ele esse projeto não seria possível, com toda certeza. E dizer que eu estou disponível, né? Lá no Telegram, no YouTube, no Facebook, no Insta. E aí, vamos seguindo aí em direção de mais vida sempre, Celiandro. Muito legal, viu, doutora Arlete? Eu quero te agradecer imensamente pelo carinho da participação junto comigo aqui na TV Itajubá, né? Alguém que agora, recentemente era um desconhecido para a senhora e agora a gente já está como colegas aí, juntos. Verdade. E eu, como aluno, aprendendo com a senhora também sobre essas questões importantes. Porque antes mesmo de eu indicar essas questões, viu, gente, eu passo por esse processo, né, de autoconhecimento, de estudo, né, eu tenho me dedicado bastante para isso, porque eu só faço aquilo que eu acredito. E na medida que eu participei de um projeto importante aqui na cidade de Itajubá, na Promotoria de Justiça aqui do Ministério Público, um projeto Empoderar, cabeçado pelo Dr. Elquio, eu comecei a enxergar o mundo por uma outra ótica, outra forma de se relacionar. E com isso, eu já passei por várias transformações
positivos na minha vida, né? E vou me descobrindo cada vez mais todas aquelas arestas necessárias que devem ser aparadas. E eu me disponho a fazer isso, porque este é um caminho para os humildes e também para os corajosos. Muitas vezes é difícil se submeter a tudo isso, mas é tão necessário, tão libertador. Então a gente precisa, ao caminhar, ver que a algo está segurando, vamos começar a cortar as cordinhas para que a gente possa dar mais passos, né, rápidos ao caminho daquilo que nós nascemos para viver. Por isso você precisa acessar a sua essência. Mas como que nós vamos fazer isso? Como que a gente pode realmente galgar mais passos direcionado a mais vida, se eu não sei por onde começar? Comece assistindo os vídeos da doutora Arlete Gasperin. Ela já indicou para você que tem o YouTube, o nome dela é igual ao meu, assim, meio diferente, né? Então começa, acha, né, põe Gasperin, lá tem outro nome no meio, né, que eu não sei nem falar aí. É o da minha mãe, agora eu tirei ele, pedi licença, porque ele é meio difícil de falar, Endes, né, é da linhagem materna. Então eu incluí no meu coração, pedi licença e deixei só o sobrenome do meu pai. De Gasperin, que é mais fácil. Pra você ver, é um nome chique demais, e assim você consegue achar lá a doutora Arlete de Gasperin. Passa a segui-la e realmente você vai ver a diferença que pode causar na sua vida, e tudo isso é o nosso propósito de vida. Enfim, chega de falar e agradecer a todo mundo. Tu me dá mais um minuto? Claro! Eu dou um minuto, eu vou ver se o Danilo tá ali operando, isso aí dá lá, fez o joinha, ele dá mais um minuto. Danilo, a gente conta mais. Então tá. Seguindo nessa ideia do Celiandro, que é um autodesenvolvimento, é um caminho, né? Então eu e o Elkio somos 2 dos 7 brasileiros que vamos estar, hoje estamos no mercado, né, Elkio? Oferecendo workshops bimestrais com a supervisão da nossa professora Brigitte Ampetier de Libes. Elkio, desculpa não te pedir licença, mas eu vou falar aqui do teu trabalho também. Procure o Elkio, ele também vai estar oferecendo workshops bimestrais com supervisão da nossa professora, eu também, que é um caminho de vida. A pessoa pode fazer 1, pode fazer 2, pode fazer 3, um comigo, um com o Elkio, um com a Luciana, um com o Fernando, um com quem quiser. E aí, no final de 3 anos, se escolher fazer todo o material, ler livro, fazer resumo, escrever toma de consciência, aí pode chegar a um caminho de constelador, se assim for a sua escolha. Então, Celiandro, a partir de hoje, também já está lá no meu site, tem mais essa possibilidade aqui no Brasil, tá? Muito legal, viu? E aí, temos aí então, Dr. Elkio Errara e Dr. Arlete, através das novas constelações. O Dr. Elkio, se eu não me engano, o workshop dele será em outubro, dia 17 e dia 18, que eu espero que ele possa fazer uma divulgação sobre isso, né? Ele fica quieto, ele não fala, né? Então a gente vai falando. A gente né? fala, né? A gente comenta. E sem contar que o homem já foi delegado, promotor de justiça, tem uma história bonita. Eu vou publicar a história dele no YouTube para mais gente conhecer, porque é importante se conectar com essas personalidades que tem um olhar ampliado, que roda essa chave, que ajuda você a galgar outros degraus na vida. Porque é o intangível que vai levar cada um de nós naquele lugar que você sempre sonhou estar, que é um estado de espírito, é aquela paz, aquele estado emocional que todos nós buscamos. Porque todas as coisas que nós fazemos na vida é para que a gente possa chegar naquele estado que você quer, de paz interior. E por que não já alcançar no seu lugar que está hoje essa sensação, e depois você vai se redescobrindo cada vez mais. Sendo assim, eu quero finalizar a nossa live agradecendo muito com esse carinho da doutora Arlete aqui comigo, de estar aqui hoje, a gente disseminando, a gente semeando essa nova visão, essa oportunidade para todas as pessoas. E você que conhece alguém, ou um colega, alguém da família que passa por essa situação de ter uma pessoa do transtorno do espectro autista, marca ela aqui embaixo nas nossas publicações para que a gente possa ela conhecer mais essa ferramenta que está à disposição dela. É o conhecimento que transforma. É isso que nós queremos fazer e é isso que nós estamos à disposição. Somos educadores populares desta filosofia sistêmica e eu fico muito feliz de ser um colaborador para mais vida e para todos. Sendo assim, encerro agora a nossa live de hoje, viu? Doutor Arlete, obrigado, fica com Deus, viu? Muito obrigado a todos. Aí, dos portugueses, mineiros, brasileiros. Tchau, tchau. Valeu, muito obrigado. Fica com Deus. Tudo de bom para vocês e até a próxima oportunidade. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço a todos que vocês que nos acompanharam aqui na TV Itajubá, este momento com o Dr. Arlete. Fica com Deus e até a próxima oportunidade deste programa, O Olhar Ampliado.